Danado aí, né? Ela que é jornalista, especialista em oráculos e coaching de relacionamento. Só a gente que estamos recebendo aqui hoje, hein? É a Drica Riel. Isso Pegou mesmo. trânsito aí, Drica? Bom dia, querida. Muito trânsito. Bom dia aos ouvintes. Bom dia a todo mundo. Bem-vinda. Obrigada. Você pegou isso na escola também? Ideologia de gênero, educação sexual, educação política também? Não, eu tinha o SPB. O SPB eu também tive. Né? Mas não Estudo era dos nem de problemas longe... brasileiros, né? Isso, mas não era nem de longe uma formação política. Educação né? moral e cívica. Educação também moral e tive. cívica, Mas era muito chato. Era muito chato. Era bem dirigido também, né? Não fazia o aluno, não deixava o aluno pensar por si, já era um... Era o ao Não, contrário. e era o contrário. Era o contrário. Pelo que eu estou vendo, era justamente o contrário. Quer dizer, havia uma condução típica de direita, próxima do fascismo, onde qualquer opinião contrária à ditadura naquele momento era considerada subversiva e, portanto, havia um culto à pátria dentro daqueles parâmetros bem claramente a favor da ditadura. Eu acho que tudo que é extremo, radical, é errado. Exatamente. Né? Agora, eu só queria fazer uma observação a propósito do que disse o Gabriel, não é? Isso. Gabriel, primeiro, as pesquisas errarem é a coisa mais comum. No país onde se vive em função de pesquisas, que é os Estados Unidos, erraram redondamente na eleição do Trump. Sim. A eleição do Trump era dada como uma espécie de invenção dos seus partidários. O único sujeito que disse o Trump vai ser eleito é eu estou citando porque ele depois, a imprensa inteira teve que se curvar. Um dia antes ele estava escrevendo: o Trump será eleito, que foi o Michael Moore. E, portanto, não é verdade que o Datafolha seja um instituto que tenha sido arranhado por isso. Eu acho que já sem dúvida, todos os institutos de pesquisa, os maiores do mundo, que são os norte-americanos, saíram arranhadíssimos. Sim, mas não é por isso que a gente não pode criticar. Mas é claro, eu estou concordando com você. Só que eu estou chamando a atenção para os métodos, talvez, que devam ser modificados, que devam ser alterados para umas futuras pesquisas. Agora, não há dúvida de que houve erros, esses erros aconteceram. Você mesmo citou um dado aí que é típico de uma campanha que foi feita anteriormente, e que os fake news, e que foram muito pesados ao longo da campanha, mas principalmente depois daquela manifestação imensa, que foi a maior que eu vi até hoje, que foi o Ele Não, né? Quando as mulheres se mobilizaram. E daí foram inventadas várias histórias, tais como, por exemplo, de que as mulheres estavam nuas, de que as mulheres estavam defecando na rua, que eram mentiras porque eu estava lá. E andei como jornalista, aí eu já não estava. Para dizer a verdade, foi um dos poucos dias em que eu não saí com o meu caderninho para tomar nota e para desenhar. Porque eu faço isso muito o tempo todo, a Amália que me conhece. Eu queria, dá licença, queria pegar um gancho do Gabriel para a gente fechar o assunto da ideologia de gênero. Né? Se você estudar pela parte científica, o DNA ou ele é XX ou ele é XY. Isso é inegável. Existem algumas exceções, são mutações, existem, mas elas são de menor grau. Portanto, toda essa crítica que fala a criança nasce neutra, não. Ela tem um código genético que é marcado pelo DNA. E pela parte espiritual, nós também temos dois lados no hemisfério do cérebro que a gente estuda, que é o lado direito e o esquerdo. Então, todos nós temos um pouco de menino ou menina, entre aspas, que não é considerado gênero, mas uma manifestação do lado lúdico, sensível, artístico e o lado racional, matemático. E a fusão desses dois lados do cérebro é que traz o equilíbrio e a intuição. Agora, como isso vai se manifestar no plano físico, no corpo físico, já é uma outra história. Mas, inegavelmente, ou a pessoa nasce menino ou ela nasce menino. Sexo masculino, sexo feminino. Sem dúvida. Então, não é neutro. O sexo, realmente, isso já é definido. É definido. A ideia da ideologia de gênero é que o sexo biológico não interfere em nada na opção sexual da pessoa e em como ela vai se sentir Interfere fisicamente. porque
Essa é a posição da ideologia de gênero, que são coisas completamente independentes. Isso, cientificamente, é impossível, um absurdo, porque os hormônios são liberados de acordo com esse código genético que vão fazer a conformação física e a forma de pensar. Bem, Tanto é impossível, que quando a mulher está não na menopausa ou no período fértil, a forma como a gente vê o mundo é totalmente diferente. Então, os hormônios é como se fosse um chefe do nosso corpo. Se você nasce menino, você vai liberar alguns hormônios que são testosterona na maior parte, que vão fazer com que você pense daquela forma. Ou seja, tem um lado matemático, espacial, de iniciativa e até de agressividade maior do que o sexo feminino. É inegável isso. Exatamente. Então, ou seja, não será a pregação pura e simples que fará com que o menino que é menino se torne menina e o contrário. Eu acho que essa é a questão que deve ser colocada muito claramente. Agora, eu falei da parte física científica, né? Agora existe, óbvio que existe o social e cultural. Agora existe um movimento muito forte, você vê isso lá fora, você vê nos Estados Unidos, na Europa, diversos pais que já não querem vestir o menino de acordo com o seu gênero, ou seja, estão usando roupas neutras em seus filhos. E a gente vê um movimento muito forte de tratamento hormonal que está se iniciando em crianças tão novas como 4 ou 5 anos de idade. Porque verdade. Se a criança começa... Imagina um menino de 5 anos que um dia resolve colocar o salto da mãe, por exemplo. Ou ele fala, eu tô me sentindo uma menina. Gente, a gente não pode levar a sério como uma criança de 5 anos fala. E existe um movimento fortíssimo em relação a isso para que você inicie tratamento hormonal nessas crianças com a justificativa de que você vai facilitar a transição dela. Se você não pode fazer, você está acabando com a vida daquela criança. Você está acabando com a vida daquela criança. Inclusive, uma aberração. Inclusive, do ponto de vista científico, você dá hormônios, sejam hormônios sexuais. Isso não tem o menor sentido. É proibido fazer até musculação antes de os hormônios se desenvolverem. É proibido fazer tatuagem. Como deixa fazer? Tem mães dando hormônios por outros motivos, para a menina, por exemplo, para retardar a primeira menstruação, que se chama amenarca. Uhum. Então, para ela crescer mais. Eu acho tudo isso um absurdo, né? Tem alguns casos. A natureza é sábia nesse quesito, então você tem que deixar as coisas acontecerem. Sem dúvida. Não, olha, todas as pinturas que a gente conhece, e eu agora vou falar aqui como pintor, todas as crianças no século XVIII, até o século XVIII, os meninos usavam vestidos. Por que usavam vestidos? E você tem lá as pinturas do Velázquez, onde aparece o rei fulano de tal, o príncipe fulano de tal, com seu vestido. Não porque se suscitasse essa ideia de que ele deveria usar vestido, né? Que era uma grande camisolona, fazia xixi nas calças. Entende? Então, para não fazer xixi, então deixavam que ele... Os escoceses usam saia. Os escoceses usam saia, nem por isso. A roupa é o de menos, né? De homossexualismo no século XVIII, na corte principalmente, tenha sido maior ou menor que... Não, Gabriel, isso não aconteceu. Eu tenho um caso que aconteceu de comigo. Adultos, né? Eu só me oponho não. Eu estou falando... essa pauta ser estendida a crianças. Eu tenho um caso que aconteceu comigo. Eu tenho uma filha de 12 anos e ela está na escola aqui. Eu não vou falar escola, não vou falar nem o nome de nada, para não expor, é lógico. Mas tinha um amiguinho dela que com 6 anos de idade já deu para perceber que era transgênero. Tinha uma diferença, né? Era um amiguinho dela. E os pais sabiam disso. Os pais sabiam e você não vai explicar para as crianças, você não explica. Você deixa a coisa fluir, mas sabendo dessa história. E um caso muito emblemático que tem como criança enxerga as coisas, uma vez ele foi com um anel gigante, roxo, brilhante pra caramba, né? Aí ele perguntou para um amiguinho: você acha que eu posso vir com esse anel? Aí a professora, ai meu Deus do céu, ferrou, né? Aí o menino, não. Aí ele, por que não? Porque não está combinando com a sua roupa. Que ótimo. Olha como criança enxerga de uma outra forma. Eu acho que hoje os adolescentes e as crianças estão muito menos preconceituosas do que antigamente, né? Isso é muito bom. Eu acho ótimo. Eu tenho uma filha já de 24, né? Não 12, mas de 24. E ela é assim, é um não a qualquer tipo de preconceito. Eles são politicamente corretos. Eu fico muito orgulhosa. Essa é muito correta nos pensamentos. E eu acho isso muito bom. Que esteja acontecendo, né? No Brasil, no mundo. Eu acho que é uma tendência...
É a humanidade. Quero até dar um depoimento aqui. Feio, mas eu vou dar. Espera só um pouquinho, Drica, que tem um WhatsApp aqui. Vamos pegar umas mensagens aqui, depois a gente vai intercalando com cada um dando mais um depoimento aqui. 983-345777. Pode soltar o primeiro aí, Dê. Bom dia, debatedores da mesa. Vai começar as fake news, né? Imagina, quem quer saber de educação sexual na escola, política na escola, de maneira alguma. Nós queremos saber de português, matemática, ciências, educação moral e cívica. Para com isso, isso daí quem tem que ensinar em casa, os pais ensinam, conversa com seus filhos. Política é coisa para mais adulto, né? Resolver. E quando crianças, a gente mesmo vai conversando em casa. Não é para a escola. Vai começar, mas é o quê? Folha, Estadão, é da Globo, né? Olha, a gente aqui respeita... Obrigado, linda. Obrigada. A gente respeita a opinião de cada ouvinte, né? Estamos abertos aí a falar através do nosso WhatsApp 983345777 e é a opinião do ouvinte. Tem mais gente querendo falar, Denise? Bom dia, pessoal do debate. Bom dia a todos os ouvintes. Aqui é a Viviane do Parque Santo Amaro. Com relação à inclusão da matéria aí relacionada principalmente à política nas escolas, eu sou totalmente a favor. Eu sou da época que tinha a disciplina OSPB, que é a Organização Social e Política Brasileira, e também a Educação Moral e Cívica. Então, com essas disciplinas, eu aprendi o que é o poder legislativo, judiciário, o que faz um governador, um presidente, um vereador, entendeu? Todas as leis, quer dizer, não todas, né? Mas a gente tinha uma instrução a respeito da política brasileira e dos cargos, né, executivos no país. Hoje em dia, adolescente nenhum sabe disso. Então, eu sou totalmente a favor. Obrigada e um bom dia a todos. E mais uma opinião, né, Obrigado. Paulo Eugênio? Obrigada a você que participou. Linda. Obrigado. Agora vamos ouvir o que a Drica tem para falar, que ela falou que ia dar um depoimento, correto, né? Que Vamos ela lá, estava dizendo. Então, eu fui professora de inglês muitos anos. Morei fora do país, aquela coisa de... Acho que faz uns 10 anos isso aconteceu. É até feio, mas eu vou expor, faz parte. A época que não tinha muito TV a cabo, nem Netflix, né? Como a gente vê hoje em dia. Então, existia muito filme daqueles que você comprava pirata para postar no DVD e tal, né? E eu, dando aula de inglês, uma vez eu queria demonstrar alguma coisa, levei um desses filmes para uma aluna. E a aluna me repreendeu. Ela falou, não, Drica, isso aqui é filme pirata. A gente não pode assistir. Eu fiquei com a cara no chão. Que vergonha. Que vergonha, meu Deus do céu. Com a cara no chão. Falei, nossa, essas crianças hoje em dia já estão todas antenadas. Isso era 10, 15 anos atrás. Então, assim, surpreendente como já vem preparado, já vem mais civilizado. Eu lembro que quando eu era criança... Faz a gente refletir, né? Quando a gente era criança, a gente via, assim, a pessoa jogava lixo na rua, abria o vidro do carro, jogava tudo para fora. Graças a Deus, isso a gente não vê mais. E eu acho que para o ano que vem ainda, esse ano, 2019, que a gente já está, as pessoas vão ter tendência cada vez mais a vigiar a si mesmas e o vizinho. Né? Então, acredito que nesse governo ainda vai surgir coisas novas com relação a essa vigilância do vizinho. Né? Então, assim, faça por si mesmo, mas também, se o vizinho fizer alguma coisa errada, tem um número aqui para ligar. Acredito que isso vai surgir. Bom, eu me preocupo muito com essa patrulha do politicamente correto, que está sendo cada vez mais imposta, como você mesma disse, a gente vai ter gente para vigiar. Porque em algum momento você vai ser vigiada e você vai sofrer as consequências. Teve um caso emblemático no Canadá, onde passaram um decreto chamado C-16, onde qualquer pessoa pode ser multada se ela errar o gênero da pessoa a qual ela está se referindo. Né? Aí eu te pergunto, quantos gêneros existem? Se você é um militante que prega a ideologia de gênero e alguém te pergunta quantos gêneros existem? Eu já perdi a conta.
Não tem resposta. Não tem resposta. Tem novos, só no Facebook, hoje existem 52 gêneros diferentes. E o conceito é tão abstrato que a pessoa pode se identificar do jeito que ela quiser, e ela pode mudar de um dia para o outro. Se um dia ela acordar se sentindo outro gênero. Então, eu te pergunto, como é que você faz uma legislação onde qualquer pessoa pode ser multada se ela errar o gênero? Isso é a patrulha do politicamente correto em ação. Isso é muito perigoso para todo mundo que quer viver numa sociedade livre. A tolerância zero lá em Times Square, eu vi uma reportagem essa semana. É incrível o número de câmeras que tem por metro quadrado em Nova York. Acho isso fantástico. Inclusive, o moço que perdeu a aliança, que comprou carésima para a noiva para dar de noivado, ficou de joelho na Times Square e na hora que ela foi colocar no dedo, caiu no ralo. Pela câmera, a polícia viu, foi lá, abriu, descobriram pela câmera que eles não eram daqui, foram encontrar o casal, que acho que era de Londres, devolveram o anel, botaram no Twitter. Mas é muita vigilância também, gente. Agora deixa eu responder só o dele. Vigilância é demais, né? Agora, eu cresci com essa comunidade de que na minha época era GLS, que eu amo demais, são muito meus amigos, e eu vou te dizer... Tudo depende da tua intenção, é a forma como você fala. Eles nunca vão ficar magoados se você falar, e aí, viado? Agora, se você botar o tom, eles vão sentir se você está sendo preconceituoso e você realmente está xingando e não chamando de forma carinhosa. Nenhum gay realmente ficaria irritado com esse tipo de coisa. Só agora, já antes de continuar o papo, vamos lá, tem mais WhatsApp, 983345777. Pode mandar aí, Denise. Bom dia, Paulo e debatedores. Eu acho, sim, que deve ter tudo isso aí, mas com as crianças com 13 anos, um pouco para cima. Porque eu tenho sobrinha minha de 11 anos que fala que a professora fica ensinando... educação sexual e não ensina outras coisas. Quer dizer, não tem nem professores para ensinar matemática e português, quer ensinar outras coisas. Porque eu acho que vai atiçar mais a criançada menorzinha. Então, eu acho que tudo deve ser, mas um pouco com a idade um pouco maior, com 13 anos. Tá? E vamos para professores na escola para ensinar melhor, né? As matérias, pelo menos. Matemática e português. Tchau, beijo para todos. Tchau, linda. Obrigada pela participação. Com licença, eu só queria fazer uma observação, que é o seguinte. Já na escola, e eu sou o mais velho daqui, certamente, na escola, no meu tempo, a gente já percebia claramente... que a pessoa não acordava e dizia, hoje eu vou ser homossexual. Não, ele era homossexual todos os dias. E a gente o percebia. E vivíamos num colégio de padres, onde o homossexualismo, teoricamente, era muito reprimido. E eu me lembro que já nessa época eu tinha uma outra visão, ainda que fosse menino, ainda que chamasse eventualmente um outro de viadinho, essas coisas todas. Eu me lembro que eu tinha muita tolerância para com os meus amigos que tinham lá outras atitudes diferentes das minhas. Vou contar, inclusive, até que eu deixei de ir para a Escola de Belas Artes e fui fazer jornalismo, para minha sorte, porque foi bom. Durante 30 anos fui jornalista, tive a possibilidade de... O Ricardo Couto estava me dizendo há uns tempos atrás, mas existe profissão mais divertida do que a de jornalista? E eu tive que concordar com ele que não existe. Não existe. Realmente, jornalismo... E como a gente aprende, né? Como a gente aprende. É aí que a gente aprende. Bom, mas não me parece que exista essa coisa de acordei, hoje eu sou homossexual, amanhã serei machão. Não. A própria ideia de que nós tenhamos que estudar história, geografia, tudo isso já implica a ideia de gênero. Concordo. Porque são os homens, sejam lá como for, que chegam no Brasil, devastam as terras indígenas, matam, escravizam e empreendem também, fazem os seus engenhos de cana-de-açúcar, tudo isso. Então, não é uma verdade
que isso esteja sendo difundido de forma muito clara. O que eu acho que está acontecendo é o que não acontecia no meu tempo, e talvez no tempo de muitos de vocês, e talvez até no tempo do companheiro aí, que é o mais jovem de todos que está aqui. É de a gente entrar no metrô e ver 2 rapazes ou 2 moças se beijando. Hoje as coisas estão mais às claras. Oi, Agora, que havia, sem dúvida nenhuma. Como você justifica, então, 52 gêneros no Facebook, se isso não está acontecendo? Vamos só dar uma paradinha aqui. Esse debate está quente. E vamos voltar com esse assunto depois. Vamos dar uma paradinha para todo mundo dar uma respirada. Tomar uma aguinha. Um pouquinho de água, E já a gente volta aqui ao debate das 11 até o meio-dia com esse papo que tá funcionando, viu? 11h34 na capital. Debate das 11. Debate das 11, na capital. Bom, 11h37. E o assunto aqui não para, né? Que é a ideologia de gênero nas escolas, também organização social e política, que era o SPB que a gente estudou, ou educação moral e cívica também, que a gente estudou no nosso tempo de escola, que era nada mais do que uma doutrinação de direita. Exato. E era realmente. Isso eu posso falar porque eu estudei. Inclusive, faz sentido que era época da ditadura, não se podia nem falar numa outra coisa. Ou seja... Aí depois parece que passamos para um outro lado, que foi o outro lado da mesma moeda. De esquerda, Exato. E a gente não pode, acho que, admitir nenhum nem outro. Como o Daniel falou pra gente. Ele falou, tem que estudar. Gabriel, desculpa. Acho que o equilíbrio, né? A gente falou Karl Marx, ok, mas também tem que estudar outro. A gente falou tanto de equilíbrio ontem aqui no programa, né, Paulo Eugênio? Foi mesmo. Mas eu acredito que se você tem uma formação boa de história na tua escola, eu acho que só a formação de história você já vai ficar ciente do que está acontecendo, do que aconteceu no mundo. E se a criança, o adolescente tiver mais interesse, ele vai pesquisar. Eu acho que a educação política na escola fica complicado ser equilibrado, porque sempre vai passar o viés de quem está ensinando. Eu acho que ensinar os dois lados... mas eu acho que uma boa formação em história já é suficiente. Sim, mas eu vou te dar um exemplo. Só um minutinho. O que eu acho fundamental é o professor ajudar o estudante a pensar, a refletir. Então, sugerir livros. E dar subsídios para isso, ou seja, mostrar os vários lados. De história, eu vou te falar o que aconteceu. Eu estudei num colégio particular aqui em São Paulo e meu professor de história dizia para a sala, por exemplo, que o Hugo Chávez estava fazendo um ótimo governo na Venezuela e a única coisa que ele estava fazendo era tirar o dinheiro do petróleo dos ricos e distribuir para os mais pobres. Como alguém poderia ser contra isso? E anos depois eu fui entender o que estava acontecendo na Venezuela e vi qual era a realidade. Então é muito complicado essa... Então, mas isso é o viés do professor, não é livro. Exatamente. O papel do professor é dar o livro, estudar, ler a matéria, discutir em sala de aula. Então, um bom professor de história, que é escolhido pelo corpo diretivo, ele não pode ser tendencioso, ele tem que dar história. Cruzada é cruzada, Idade Média é Idade Média, Iluminismo é Iluminismo. E dar os vários lados e as várias versões. Agora, eu veja bem o seguinte, se um professor de história vai ter que falar sobre esses assuntos, ele necessariamente vai ter que cair na questão, primeiro, na discussão da política. Não tem como não cair. Não tem como não cair. Esquece. Segundo lugar, ele vai ter que entrar, em certos casos, ele vai ter que entrar na questão da discussão de gênero, sim. Porque ele não pode dar história ignorando que determinado rei ou determinada rainha, a rainha Cristina da Suécia, teria lá suas preferências sexuais e que outros reis, outros chefes de Estado também favoreceriam determinados assuntos em função da sua postura, da sua preferência sexual. Dá licença. Mas o que tem a ver o que a pessoa faz entre quatro paredes com o desenvolvimento da política e da história? Exatamente. Nada a ver. Exatamente. Agora, as coisas têm que ser explicitadas. O que não se pode aceitar é que a discussão não seja posta na mesa. Eu não conheci ninguém, olha, eu volto a dizer, eu sou mais velho que todos vocês. Não conheci ninguém, nenhum dos meus amigos ou pessoas que eu conhecia, que de repente me disseram, eu fui convencido a ser homossexual. E que não tivesse já lá na sua gênese
a ideia de que ele poderia ser homossexual. Mas por que essa discussão tem que estar na escola, na escola numa idade tão... Eu acho desnecessário. Eu acho que ele tem que pensar o seguinte, tem várias épocas, um pouquinho só, Gabriel. Tem várias épocas que a gente tem que debater esse assunto. Concordo que com 5 anos, pelo amor de Deus. Não, isso não tem nada. Mas não a idade, tem o menor sentido. Quando começa a puberdade. Mas hoje em dia, no mundo que a gente vive, o mundo, por exemplo, eu fui criado com meu pai trabalhando e minha mãe em casa. A maioria hoje é criado pela televisão, por uma outra pessoa, porque pai e mãe trabalham. Muito bem, hoje, isso mesmo. Então, o professor passou a ter um outro papel na vida do aluno. Isto mudou. Tem até um filme que é bem curioso, eu não sei se todo mundo assistiu aqui. É um filme independente, é só um... Que filme? Enfim, conta o seguinte, o cara mostra um carro de 1920 e um carro de 2010. Aí mostra um apartamento de 1920 e um apartamento de 2010. Aí mostra um papel, um computador, aí mostra uma sala de aula de 1920 e 2010. São idênticas. A gente não mudou o modo de ensinar as crianças. Isso não foi mudado, ou foi pouco mudado. E essa revolução na educação não aconteceu e precisa acontecer. Precisa acontecer. Mas hoje não tem só no Brasil, mas no mundo. Computador, laptop. Eu colocaria... Sim, mas é um professor na sala de aula com um quadro negro. Ou com... Sim, mas a criança não é mais boba, porque se o professor fala alguma coisa, ela vai no Google na hora e vê se... Na hora. Então, veja bem, qual a diferença que nós vamos... Hoje é uma coisa fundamental. No meu tempo, a ideia de que a televisão permeasse qualquer coisa era simplesmente impossível. Hoje em dia, a criança vai para a televisão, fica assistindo. O meu filho, eu tenho um filho, temporão, de 8 anos, que outro dia viu uma cena de felação entre 2 homens. Que horas isso? Mais ou menos ele estava assistindo TV. 10 e qualquer coisa. Ou seja, a televisão... 10 da noite, né? 10 da noite. Eu espero que sim, né? Às 22 Eu espero que sim. 10 horas da manhã. Espero que amanhã só desenho. Agora, eu pergunto, existe poder maior? Existe um poder maior do professor do que a televisão? Não existe. Não existe. Mas olha só, Shakespeare já dizia que metade da resposta está na pergunta. Quando isso é na psicologia ensinado? Quando a criança não pergunta, por que ensinar antes do tempo? Claro, não, mas ele exatamente, isso não, a escola não precisa influenciar a criança. E o que a gente vê é um movimento muito forte, a gente viu diversos exemplos disso. Um movimento incitando a sexualização precoce de crianças. A gente viu isso ano passado na exposição aqui no MAN, quando vimos um homem de 40 anos de idade pelado, dando de mãos dadas com uma criança de 5 anos. Vimos a exposição Queer Museu, onde tinham imagens de zoofilia e pedofilia. E estavam fazendo excursões escolares com crianças de 10, 11 anos, vendo essas imagens com frases como criança viada, travestida lambada. Quer dizer, crianças não precisam ser expostas a esse tipo de conteúdo. E o que a gente vê são grupos organizados que estão forçando essa pauta cada vez mais. E o objetivo, é claro, é a sexualização precoce de crianças. Isso tem que ser combatido. A gente precisa proteger as nossas crianças. Gabriel, tem gente no WhatsApp também. Mais um minutinho aí, vamos lá. 983345777, vamos nós. Bom dia, debatedores da mesa. Eu sou a Maria Luísa, aqui de Diadema. Eu sou contra. Eu acho que tem que botar mais professores, se aprofundar mais nos estudos que realmente está precisando. Quer um exemplo? Assiste aquele programa lá do Bexigão, lá do Ratinho. Cada pergunta é fácil e respostas absurdas. As moças não sabem. Capital do Ceará, capital do Paraná. As perguntas básicas e o povo não sabe responder. Então eu acho que está precisando de levar tudo muito a sério, que esse povo está esquecendo. Um grande abraço, gosto muito e ouço você todos os dias. Obrigado, minha linda. Obrigada pela participação. Beijos e mais beijos. Se você quiser participar pelo nosso WhatsApp, o nosso número é 983345777. Só um minutinho, Enio, nós temos mais um ouvinte. Bom dia, meu nome é Eliana, sou aqui da Penha. Eu acho que esse governo ele está muito preocupado com esse negócio de ideologia de gêneros e está esquecendo o principal, que é o alimento na mesa do cidadão
e o emprego para que ele tenha uma vida digna. Não, eu vou naquela que para mim tem que ensinar português e matemática, o resto é penduricalho, tá? Por enquanto. Pelo jeito que anda a nossa educação, né? É penduricalho. O Enio tem alguma coisa para falar? Não, o que eu queria dizer... Rapidinho, tá, Enio, que estamos atrasadão já. O que eu queria dizer é o seguinte, que o professor não tem maior poder do que a televisão. Não tem. Não adianta querer dizer que os professores estão pregando o homossexualismo, que os professores estão fazendo uma revolução que, na verdade, não existe. O que está acontecendo é o seguinte: eu vejo uma tentativa muito clara de dominação das cabeças, ou seja, de trocar a possível propaganda homossexual ou a possível propaganda comunista ou marxista, ou seja lá o que for. Você deu um dado aí que o Marx foi responsável pela morte de 100 milhões de pessoas. Não é verdade. É verdade. Isso é uma grande mentira. É verdade. Quem provocou a maior morticínio foram os fascistas. Foi Hitler. E isso está se omitindo. Hitler matou 6 milhões de judeus. Se a gente pegar só a União Soviética e o Mao Tse-tung na China... Não foram só judeus. Não foram só judeus, primeiro lugar. Segundo lugar, se você não contar com a guerra que o Hitler promoveu, que só aí foram mais de 50 milhões de pessoas, quando ele começou invadindo primeiro a Polônia, depois a Tchecoslováquia, o que é hoje a República Tcheca, e assim por diante. Se nós não levarmos isso em conta, de repente Marx é responsável por todos os morticínios. Mas o que eu quero dizer é que os professores não são mais importantes do que a televisão. Infelizmente. Deixa eu te fazer uma pergunta, Enio. Muito dificilmente poderão ser. Deixa eu te fazer porque diante de uma televisão, ninguém é quase que impotente. Só uma pergunta rápida, só para saber a sua opinião. Então, você é a favor de ensinar Adam Smith e Milton Friedman nas escolas? Mas é claro. Perfeito. Muito bem. Sim, tudo bem. Mas ok. Só um minutinho, só que tem mais WhatsApp aqui. 983-345777, pode soltar. Bom dia. Desculpa, eu escrevi errado aqui, me comuniquei errado, mas vamos lá. Eu acho que é muito mimimi para tanta coisa assim, sei lá, tão sem nexo sentido. Eu acho que o Brasil está passando por uma transformação muito grande. Então, ao invés de ficar esse negócio de gêneros e não sei mais o quê, e que a menina é menina, que o menino é menino e tudo mais, gente, vamos fazer o seguinte, vamos cuidar em primeiro lugar da educação, da saúde, do povo brasileiro. Vamos nos empenhar em assistir todos e todas. O Brasil é de todos e todas. Vamos colocar ordem e progresso nesse nosso país, pelo amor de Deus. Eu sou Magna de Itupeva, com muita alegria voltei a ouvir vocês. Obrigado, Estou Magna. agora entrando em comunicações com vocês. Beijo a todos. Vou falar uma coisa, fazer que nem o Silvio Brito cantava muitos anos atrás, né? Até séculos atrás. Pare o mundo, que eu quero descer. Tá todo mundo louco. Oba! Que ótimo! Todo mundo louco. Bom, Adorei. só pra fechar aqui a Adri que ela queria falar, por favor, Adri. Vamos tentar. Olha só, eu acho que o principal é respeito, né? Então, pregando o respeito, não importa se você é LGBT, hétero, rosa, azul, tanto faz. Eu acho que tem que ter respeito. Exatamente. Quanto à parte que a gente discutiu o programa inteiro, que vamos colocar educação política nas escolas. Eu não concordo com isso. Eu acho que tem que ter um bom professor de história, sejam 2 professores de histórias que sejam, mas que passe a história e a pessoa por si só, ela vai atrás do que ela precisa. Com relação à ideologia de gênero, educação sexual na escola, desculpa, eu acho que também tem que ter um bom professor de biologia, Tem que ter cuidado. que ensine o que é uma doença sexualmente transmissível e como se proteger contra uma gravidez indesejada. E só. Né? E vamos fazer o que a Magna falou, da educação, comida, ideologia e português, principalmente, nas escolas. Só para eu poder encerrar aqui, eu fiquei procurando aqui durante o debate esse post aqui da minha filha, que tem 11 anos, e ela mora comigo, moro eu e minha filha só em casa, eu que crio minha filha. E em vários momentos eu me pergunto se eu estou criando direito ou não. Eu tenho a dúvida, acho que todo pai, toda mãe tem essa dúvida, e tem um post da minha filha do ano passado, que eu queria até dividir com quem está em casa. Gente, eu tenho uma pergunta para esses homofóbicos. Em que ano vocês estão?
1945, em que ninguém aprovava o casamento gay, hoje em dia o casamento gay, LGBT e lésbico é como um casamento hétero e não tem nada errado em ser gay. Eles não querem ser especiais ou ter prioridades, apenas serem aceitos pela sociedade. E não julguem uma pessoa pela orientação sexual dela, mas sim pelo que ela é. Olha que lindo. Isso foi minha filha que escreveu. Tolerância, respeito. Parabéns, muito bem. É o debate das 11 até o meio-dia, 9 para o meio-dia. Daqui a pouco tem ele correr. Debate das 11. Na Capital. Na Capital. Debate das 11. Nós vamos falar agora sobre um assunto interessante, sobre o slogan, na verdade, o slogan da Drica Riel, que é faça seu futuro no presente. Exatamente. Acho que é uma grande oportunidade quando a gente consegue interferir com medidas no presente para criar o futuro que a gente quer. E nesse começo de ano é importante a gente refletir a respeito. É um ano que vai passar muito depressa, regido pelo planeta Marte, velocidade, e quem não fizer planos determinados, principalmente de 3 em 3 meses, vai chegar ao final do ano e vai falar assim, meu Deus, o ano passou e eu não fiz nada. O brasileiro, normalmente, ele não tem essa postura, né, de pensar muito no futuro. É um ano bem masculino, um ano diferente de 2018. Regido O que é um ano masculino? Regido pelo número 3, um ano de ação. Lembra que eu falei daquela divisão do cérebro masculino e feminino? O cérebro mais tipicamente feminino, isso não tem a ver com que ser homem ou mulher. Né? Por exemplo, você pode ser um artista, um pianista e ser uma pessoa introspectiva, mais sensível, observadora. Né? E um cérebro masculino é uma pessoa que está mais para ação, mais prática, quer resolver as coisas na hora, imediata. Meio sem pensar até, né? Um pouco mais de tipo agressividade. Homem mesmo, né? Né? Então, mulher pensa mais, pondera. Exato, né? vê todos os lados da história. Então, esse ano de 2019 é um ano tipicamente masculino. É pau para toda obra, arregaça as mangas e vá à luta naquilo que você quer. Se não assumir a liderança e o comando, alguém vai fazer por você. Se você não assume a liderança na sua vida, pode ter certeza que você vai ser coadjuvante na vida de alguém que está sendo protagonista. É mais ou menos isso. Gabriel, você pensa no futuro? Perfeito, acho que a frase é perfeita. A gente constrói o nosso futuro todos os dias. Acho que a palavra-chave de toda pessoa bem-sucedida é consistência. Se você acordar cedo todo dia da sua vida e fizer a mesma coisa, você vai ficar bom naquilo e você vai ser bem-sucedido. Então, acho que é consistência e dedicação para a gente construir um futuro melhor. Acho que todo mundo tem capacidade de construir um futuro bem-sucedido em qualquer segmento que escolher. Então, é escolher um segmento que te agrada, focar naquilo, ficar muito bom naquilo que você faz, crescer, ganhar dinheiro e ser feliz. Ser especialista, é isso aí. Agora, Anny, você parece ser um cara mais cético, né? Você acredita nessa coisa de destino? Ou você que faz o seu? Como é que funciona para você? Eu tive uma experiência muito interessante no ano passado, durante o eclipse lunar, que foi visto principalmente em Pernambuco. Eu estava numa praia, estava pintei o tempo todo, enquanto a família, alguns membros da minha família se divertiam e tal, eu fiquei olhando muito para o mar. Pela primeira vez na minha vida pude pintar o mar, que é uma das coisas mais difíceis. Eu não sabia, porque o mar ele é a instabilidade. O mar é o Fiat, é a transformação constante. E, pela primeira vez também, vi o planeta Marte, que eu nunca tinha visto. Nunca tinha. De repente, eis que, por causa, eu acho que do eclipse, eu não entendo nada de astronomia, nem de astrologia, muito menos. E, de repente, eu me lembro que eu chamei a atenção das pessoas. Gente, esse aqui é Marte. Estava no horizonte, na linha do horizonte, logo abaixo da Lua. Eu nunca tinha visto Marte. E Marte, enfim, representa, para mim, como artista... É a terra dos marcianos. Para mim, Marte é isso. Não, para mim, Marte representa todos aqueles personagens de quase todos os pintores, desde a Renascença, do período da Renascença, até o século XIX. Marte é também o planeta da coragem e da impulsividade. Impulsividade, né? Que rege Escorpião
e o signo de Áries. Então, Escorpião e Áries, nesse ano de 2019, vão estar em evidência, assim como os signos do fogo. Que a mitologia grega desconsiderava. É interessante Desconsiderava. isso, né? Desconsiderava muito. Vênus era exaltada? Não era Vênus, era Minerva. Atenas. A deusa da sabedoria. Porque quando há um duelo entre os dois, entre Marte e Atenas, quem vence é Atenas. Veja, é uma mulher. Não é apenas uma mulher, mas vence o quê? Vence a sabedoria. A sabedoria vence a agressividade. Isso é muito... Já o Marte, não. O Marte era um deus da agressividade, da morte. Aliás, meu nome, Enio, quer dizer... Do lado grego, o meu nome é de origem italiana, mas o grego quer dizer, do lado grego, quer dizer guerra. Então, mas que era um ser horrendo que acompanhava o Marte. E o Marte era sempre ridicularizado pela Atenas. Mas na história, as guerras não eram travadas sem a consulta de uma pitonisa, de um oráculo. Sim. Era a forma também dos astros conspirarem para que aquilo fosse favorável ou momento desfavorável. Então, desde sempre se consulta os oráculos e os astros para saber. Valendo para todos os signos, qual vai ser a energia de Marte, já que Marte é que vai reger 2019? Aí valendo para os signos em geral. Tá, é uma energia de extremos, 8 ou 80. Então, por exemplo, relacionamentos que há muito tempo estavam empurrando com a barriga, vamos decidir, casa ou separa, muito divórcio, muita briga, discussão. Essa é na parte negativa. A parte produtiva é aquilo que eu falei, do empreendedorismo, é o ano de abrir negócios, se arriscar um pouco mais. É assunto para Gabriel. Para abrir negócios, empresas. A economia vai melhorar agora. Empreendedorismo, tua área, né, caramba? É a área do Gabriel, pois é. Exatamente. Bom, gente, só resta agradecer a vocês. Agradecer ao Gabriel Kahner, que está aqui todo sábado às 3 da tarde, não é isso? Isso aí, muito obrigado, Paulo. Todo sábado às 15 horas aqui na Rádio Capital, Linha de Frente. A gente conta com a audiência de todos vocês. Um grande abraço a todos. Muito obrigada, Enio Skeff, pela participação hoje no Debate das 11. Eu que agradeço. Só queria fazer uma observação ainda. Drica. Os deuses, todas as guerras que aconteceram, regidas, portanto, por Marte, todas elas, o Marte perdeu. Eu espero que esse ano a gente ganhe. Drica, muito obrigado. Obrigada eu, gente. Volte outras vezes aí, viu? E amanhã tem mais. Simbora então. Valeu, Amália. Valeu, obrigada. Obrigado, ouvinte. Um beijo grande, tchau. Estamos indo embora, mas você não, você continua aqui na Capital. Tá chegando Eli Correia, o homem sorriso do rádio, até às 3 da tarde. Amanhã, tamo de volta aqui na Capital com o Debate das 11. Eu e Amália Rocha. Isso mesmo, até lá. Tchau, gente. Bora pra vida. Rádio Capital apresentou Debate das 11.